palavra do Senhor diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, quando a irmã Adrianinha me mandou mensagem ontem, pedindo para mim trazer a palavra hoje, a minha primeira reação foi o coração quase sair pela boca e dizer que não, né? Aí eu falei para ela, né? Irmã, não tem uma outra pessoa aí? E para não ficar um não, porque eu acredito que quando a gente diz não, a gente está dizendo não para Jesus também. E aí, para não ficar tão pesado para mim, eu falei: se não tiver ninguém, aí a irmã pode me colocar. E aí eu mandei a mensagem, enquanto eu esperava, eu fui falar com Jesus. Aí eu falei: Jesus, não vai dar não, porque eu não tenho nada para me falar. Eu tô com um monte de coisa da faculdade, eu não vou ter tempo de meditar, o que eu vou falar? E aí o Senhor me lembrou de uma palavra que a gente conversou algumas semanas atrás. Ela não estava muito bem estabelecida ainda, mas ela falou muito comigo. E quando a irmã Adrianinha me respondeu que era eu mesmo, eu tive a certeza de que era isso que o Senhor queria falar. Aí cheguei aqui no culto, a irmã Adrianinha me pegou ali na porta e falou: talvez o seu pai pregue. Aí eu falei: glória a Deus. Mas não deu, irmãos, era eu mesmo, né? Bom, esse texto que a gente acabou de ler, eu acredito que os irmãos já conheçam ele, mas para a gente contextualizar e poder entender, ele faz parte da passagem da primeira celebração de Páscoa e da última ceia do Senhor com seus discípulos. E aí, para a gente poder contextualizar, vamos pensar e nos entreter nesse contexto. Então, pensa, era a primeira ceia, aí Jesus pediu para os discípulos irem lá preparar para ele um lugar, um salão, para eles poderem cearem. Então, assim, era um espaço, um cômodo, com um teto baixo, onde todos eles cabiam e eles iam ali celebrar. Pensa nesse momento. Os irmãos já foram na casa de alguém? Um cultinho assim, sabe? Louvar, orar. Não é gostoso o momento de confraternização? Aí você louva, você canta, depois você come, é uma bênção. Então, assim, aquele momento gostoso, aquele momento bom de confraternização, era a ceia. E aí, o que acontece que me chamou a atenção? Nesse mesmo dia, horas depois, Jesus ia acontecer o que com Jesus? Ele ia ser crucificado. Ou seja, ia acontecer o que eu acredito que seja o momento mais angustiante para a vida de Jesus. Porque o texto fala que ele sobe ao monte e ele faz uma oração. E aí eu não me lembro se ele soa ou chora lágrimas de sangue. Então pensa, que momento angustiante para Jesus. Porque eu fico pensando, o meu sobrinho, eu vou expor aqui rapidinho você, tá? Às vezes, ele chora porque não consegue entender a matéria, lá em casa, sabe? E eu também, quando eu tenho um texto da faculdade, é difícil, eu choro. E é uma angústia, né, gente? Eu vejo ele, meu coração dói, porque ele não está entendendo. Infelizmente, a época que a gente está vivendo é assim, as crianças não têm tanta facilidade. Mas imagina, essa dor, essa frustração que a gente sente não é nada comparado ao que Jesus sentiu. Nada. E aí ele fala o quê? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Jesus sabe que tudo que ele pede para o Pai, ele vai receber. Mas isso ele não ia receber. Porque desde o momento que ele chegou na terra, ele sabia qual era o propósito dele aqui. Tudo que Jesus fazia se propiciava para esse momento, que era para a crucificação. Tanto que no que diz o primeiro milagre dele, quando ele transforma água em vinho, Maria chega até ele e fala: o vinho acabou. E aí ele fala o quê? Tenho que ir contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Toda a trajetória de Jesus mostra para esse momento. Ou seja, ia acontecer, mas estava doendo. E aí ele completa: contudo, seja feita a sua vontade. Ou seja, ele confiava. Mas pensa, ia acontecer tudo isso, esse momento de dor que a gente já conhece, que a gente sabe a história. Jesus teve a coroa de espinho na cabeça. E ele sofreu, ele foi chicoteado. Pensa, os pregos nas mãos. Pensa a dor que Jesus teve. E ele sabia de tudo isso. E antes disso, ele faz o quê? Celebra com os discípulos.
Olha o exemplo de equilíbrio e de domínio próprio dos sentimentos. Porque se fosse comigo, irmãos, quando eu era criança e a minha garganta inflamava e a médica falava assim, você vai tomar bezetacil. Ela terminou de falar, eu já estava chorando, porque eu não queria tomar a bendita da injeção. E eu ficava desesperada. Então, se alguma coisa fala para mim, né, eu já não quero saber. E olha, Jesus, ele ia passar por todo esse sofrimento. E ele comemora com os discípulos. Meu Deus do céu, que coisa linda, que exemplo de domínio. Tem um texto, um livro do Augusto Curry, que ele fala o homem mais inteligente do mundo. É um romance que ele conta a história de um psiquiatra ateu que estuda a mente de Jesus, não pela religião, pela ciência. O nome dele é Marco Polo. E aí, ele descobre que Jesus foi o homem mais inteligente da história. E uma das análises dele como psiquiatra, não como religioso, não como teólogo, é que Jesus sabia administrar e controlar os seus sentimentos. E essa característica não é só de Jesus, ele também deixa para nós. Porque se não fosse assim, ele não tinha dito em Filipenses 4 e Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Jesus te falou uma coisa, ele sabe que você consegue fazer. Então, não é uma característica só dele. É algo que ele deixou para nós também. E aí é interessante porque o texto de Marcos e Mateus vai falar que depois que eles ceiam, eles entoam um cântico. Aí eu fiquei pensando, né? Os discípulos e Jesus louvando. Que coisa linda. Gente, porque aqui, o grupo de louvor louvando, Samuel, a Luane louvando, a gente sente a presença. A gente sente uma coisa assim, gostosa, uma coisa gloriosa. Imagina Jesus louvando. Gente, que coisa linda, que momento lindo, não é mesmo? Mas, o que acontece? Depois desse momento de ceia, acontece um ato. Os irmãos sabem o que é? Os discípulos começam a tretar, eles brigam. Na ceia, irmãos, pensa, na ceia os discípulos começam a brigar. E como que... Aí eu, quando estava lendo, pensei, que cabeçudo. Como que briga num momento desse? Tudo imaturo, não é mesmo? Aí Jesus me fez lembrar das vezes que eu vinha para a igreja, sentia presença, chegava em casa, acontecia alguma coisa ali, e eu jogava os cachorros para cima de todo mundo. E às vezes é assim, irmãos. A gente está aqui na igreja, no culto, uma benção, chega em casa. Quem que não encheu a garrafa e deixou a toalha em cima da mesa, em cima da cama molhada, e aí vem alguém e fala assim, de que culto que você saiu? Não, irmãos? Isso é um sinal de imaturidade, porque acontece que o evangelho fez efeito só aqui dentro, não fez efeito aqui dentro. Não é mesmo? E aí eu fiquei assim pensando, né? Por que eles brigaram? E eles estavam brigando para saber quem que era o maior entre eles. Gente, Jesus estava indo, ia ser crucificado, era para ele estar o quê? Chorando, aproveitando. E os homens estavam brigando para saber quem que era maior entre eles. Misericórdia. Aí eu comecei a pensar, a Bíblia não fala sobre como que se iniciou essa discussão. Mas eu comecei a pensar assim, se Jesus estava indo, muito provavelmente eles queriam saber quem que ia ser capaz de ficar no lugar de Jesus. Quem que ia poder liderar. Mas no lugar de Jesus ninguém ia ter. Às vezes a gente nem lamenta a dor de quem está indo e quer tomar a cadeira dele. Misericórdia. Eles deviam estar chorando, eles deviam estar com o coração quebrantado, porque Jesus estava indo. E aí é interessante que Jesus vem, que Jesus é o homem mais inteligente do mundo. E ele fala o quê? Nas minhas palavras, tá, irmãos? Não é o que está no texto, nas minhas palavras. Ele fala o quê? Eu sou o Senhor. Sou o Senhor. Era para você estar me servindo. Mas eu servi. Ou seja, o maior é aquele que serve o menor. Porque no reino de Deus é assim. É um reino de ponta cabeça, como diz um livro. O maior é o menor, o pobre é o rico. Quem chora é quem ganha. É assim no reino de Deus. E Jesus traz isso para eles. O maior entre vocês é quem serve. E é interessante que Jesus, ele sabe o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é falho. E ainda assim ele se dispõe a nos ensinar. Sabe? Ele fala sobre o reino antes dele ir para a crucificação. E aí ele expõe o reino para eles. Ele fala assim, como o Pai me concedeu o reino, eu concedo a vós. Jesus sabia para quem ele estava concedendo o reino. É igual o Cury também fala, era para um bipolar, para um sanguíneo, era para
para um monte de pecadores, mas ele sabia. E a verdade é que, não que necessariamente Jesus confie em nós, mas ele confia nele, na palavra dele, no poder dele, no ensinamento dele, no o que ele faz conosco. Então, às vezes, quando alguém chega para você e fala, esse cargo aí, não é para você não. Você não merece, você não consegue. Sabe o que você tem que falar? Não mesmo. Não mereço, não consigo, sou pecador, mas quem me deu foi ele. E quem vai fazer é ele. Porque é assim, irmãos. E aí uma coisa que eu achei interessante foi que os 12 brigaram, né? Aí brigaram. E aí Jesus vai chamar a atenção de quem? De Pedro. Ele fala o quê? Simão, Simão. Aí eu pensei, quem que será que começou a treta, né? Pedro. É porque na minha visão, Deus, ele não é igual a gente que fica fazendo ladainha, sabe? Ele vai direto no ponto. É mais ou menos igual Arão e Miriam. Lembra quando teve aquela pequena briga lá no meio de Israel? E aí o Senhor vai e pune quem? Miriam, não pune Arão. Aí tem gente que fala, mas é porque ele era sacerdote. Eu não acredito que seja isso. Sabendo como, assim, o contexto do texto, sabendo da época, muito provavelmente foi Miriam que incitou ali alguma coisa. Então, assim, é uma visão minha, tá, irmãos? Misericórdia. E aí eu acho que Jesus é assim, ele vai no ponto. E aí ele foi e chamou a atenção de Pedro. E ele fala, Simão, Simão, 2 vezes. Aí eu fiquei perguntando, por que 2 vezes? Lembrei que Marta também foi 2 vezes, né? Marta, Marta. E Saulo também, Saulo, Saulo. Isso é o quê? Para despertamento. Porque Pedro viveu a ceia, estava na ceia, mas não estava acordado. Aí ele fala que Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, ou seja, passou por tudo isso e não era convertido. Estava na ceia, estava com Jesus, viveu com Jesus e não era convertido. Porque conversão não é estar aqui em cima falando, não é estar aqui em cima louvando, não é estar sentado aí. Isso não é conversão. E Pedro não estava convertido, mas Jesus falou para ele, quando você se converter, ou seja, não estava muito legal, mas ia ficar legal. Porque Jesus, ele usa o trigo. E a gente sabe que o trigo é o quê? A semente boa, certo? A Bíblia fala no decorrer, né, dela que o trigo é a semente boa. Então Jesus estava falando assim, Pedro, você é bom, mas você não está pronto. E sabe o que Pedro faz? Olha o versículo seguinte. Mas respondeu ele, eu estou pronto. Meu pai, Jesus estava falando, você não está pronto. E ele teimando, estou pronto sim. Aí é o sinal de que ele realmente não estava pronto. Ele não estava maduro, porque crescimento não tem a ver com amadurecimento. A gente conhece muitos assim, senhores, né, assim, que não têm uma maturidade. Que você olha e pensa assim, viveu, irmão? Viveu? Amadureceu? E tem muito jovem que é super maduro. Então, crescimento não tem a ver com maturidade. E se a gente fazer dessa forma, a gente pensa o quê? Que Pedro não estava maduro, ele não estava pronto. Ele era bom, mas não estava pronto. E até o bom, se a gente usa antes do tempo, fica ruim. A minha família tem uns amigos em Minas e eles têm uma plantação de morango. Quando está no tempo legal de dar morango, sai aqueles morango grande, vermelho, gostoso de comer. Você come, é uma beleza. Mas se você come no tempo que não tá bom, nossa Deus, azedo. Quer dizer que o morango é bom? É ruim? Não. Quer dizer que não está no tempo de comer. Então, Pedro não estava pronto. Mas ele era bom. E se a gente fizer um paralelo disso com a parábola de Mateus sobre o joio e o trigo, a gente vê que o quê? Que os servos, eles plantaram o trigo, certo? Plantou o trigo. E aí eles foram dormir. E daí, de noite, o inimigo veio e semeou o joio. Quando eu lia isso, eu ficava pensando, né? Jesus, será que os servos deram uma atrapalhada, não devia ter dormido? Porque se não tivesse dormido, o inimigo não estava ali, né? Mas às vezes a gente associa o sono à imprudência. Mas não é imprudência. O sono é impotência. É saber que você não está no controle de tudo. Lembra das 10 virgens? Eram 5 loucas, 5 prudentes. Quantas dormiram? Todas. Todas dormiram. O sono não é imprudência. Imprudência é não ter azeite.
O sono é impotência. Você saber que você não está no controle de tudo. Então, sabe aquela pessoa que você está orando, está tentando, está fazendo de tudo. Aí, às vezes, você pensa, nossa, mas eu não esforço e a culpa vem sobre você. Não, você não tem o poder de tudo. Você é impotente. Isso que o sono significa. E aí, o inimigo vem, semeia o joio. Aí, eles acordam e vão até o Senhor. Senhor, o Senhor nos deu a boa semente. Dei. E tem um joio lá, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar. E o Senhor fala para ele o quê? Não tire. Vai tirar na hora da colheita. Aí eu fiquei pensando, né? Que eu sempre sou dessa de me colocar no lugar da outra pessoa. Se eu fosse o servo, eu ia falar, Senhor, tem o joio e tem o trigo. Porque a gente tem mania de achar que o trigo com joio, no crescimento, o joio vai sufocar o trigo, mas não sufoca. A gente tem essa mania de achar que no nosso meio o joio vai sufocar o trigo, mas não sufoca. Aí eu pensei assim, eu falaria para o Senhor o quê? A gente tira o joio, se sair um pouquinho de trigo, tá tudo bem. Mas ainda seria prejuízo. Porque 1000 joios é igual o quê? A nada. Joio não dá nada. Joio não dá fruto. Mas trigo, segundo a própria Bíblia, trigo, uma semente dá 10. O mínimo. Se ele te der o mínimo, ele te dá 10. Então, você perde 1000 joios, que não significa nada, e trigo, que é 10. Seria prejuízo ainda. Porque a gente só percebe o que é joio depois que cresceu. Depois, quando já está na época da colheita. Porque joio, a gente não mostra querendo apontar. O tempo mostra. Não nos cabe a nós mostrar. E aí, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas na hora do crescimento, tanto do joio quanto do trigo, eles são sementes muito semelhantes. Então, não é fácil discernir qual é qual. Porque eles estão crescendo, né? E aí, eu acho que quando Jesus fala aqui, no capítulo 32, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Eu imagino Jesus falando para o Pai, Pai, ele parece joio, mas ele é trigo. Por quê? Pedro não estava pronto. Depois daquilo, Pedro fez o quê? Arrancou a orelha de Malco. Aí Jesus vai, pega a orelha, coloca. É maduro? Não é. Depois foi e negou Jesus 3 vezes. Ele não estava pronto, mas Jesus sabia que ele era bom, só que precisava do momento certo. E aí, a gente sabe quando o trigo está maduro, porque ele dá o fruto. É diferente do joio, né? E para você saber que o trigo está maduro, você dá uma balançadinha assim, porque a semente ela vai soltar da casca. A casca é como se fosse o nosso corpo. A gente sabe que está maduro quando aqui dentro soltou da casca. Soltou das coisas dessa terra, soltou de opinião alheia, soltou de coisas desse mundo, soltou. Aqui o irmão não me olhou, não me deu parte do Senhor, soltou de tudo. A gente sabe que está maduro quando a semente solta da casca. E é aí que passa a peneira, porque a peneira ela vem para tirar a casca da semente. Então, ela machuca a casca. A prova, ela não vem para mostrar o seu pior. Ela vem para mostrar o seu melhor. O investimento de Deus na sua vida, que está valendo a pena. Machuca a casca, mas não toca na semente. Separa a semente, livra a semente. E aí, depois da ressurreição, a gente vê que Pedro tem uma conversa com Jesus. Né? Aí Jesus vai falar para ele assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo, Senhor. Ele fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Daí Jesus fala, Pedro, tu me amas como eles me amam? E aí eu imagino João ali no meio deles, porque João e Jesus, né? Sim. E aí eu penso que Jesus aponta e Pedro dá uma olhada, mas ele fala o quê? Tu sabes que eu te amo. Ali, Pedro já tinha amadurecido, porque ele sabia que não era mais sobre o que ele estava pensando, sobre ele, era sobre Jesus. Jesus já sabia. E aí Jesus faz o que com ele? Coloca ele de castigo? 3 meses de banco? Não. Descobriu que está maduro? Apacenta as minhas ovelhas. Está maduro? Vai para a obra. E aí Jesus usa ele quando ele está maduro. O que Jesus colocou no meu coração foi, às vezes eu sinto que eu estou pronta para fazer alguma coisa. É agora, eu vou começar. Mas quem
quem mostra que está pronta ou não é o Senhor. Eu preciso saber se a minha casca está soltando da semente. Dá uma balançadinha, irmãos. Tá meio firme, dá uma balançadinha. E aí, a semente está solta da casca? Você tem esperado a volta do Senhor? Como que a gente tem vivido? Ah, mas eu tô com planos para amanhã, eu tô com planos para depois. Sabe o que é interessante? Jesus não deixou que o futuro interferisse no presente. Ele sabia que ia para a cruz, mas ele viveu a ceia. Não deixe que o futuro te preocupe. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Confie no Senhor. Se planeje, é claro, né? Não estou falando assim, viva como se nada fosse acontecer amanhã. Não é isso, irmão. Se planeje, é claro. Mas confie no Senhor. Confie e entregue tudo nas mãos dele, porque a colheita está próxima. A colheita está muito próxima, a gente está vendo. E a gente precisa amadurecer. A gente precisa não só crescer, porque crescimento não significa amadurecimento. Nós precisamos amadurecer na presença do Senhor. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.